Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do curso de Comunicação Cartográfica e Linguagem dos Mapas. Eu me chamo Ademar Gonçalves e hoje nós estaremos dando início ao módulo 3 do nosso curso, onde nós estaremos vendo os tipos de produtos cartográficos. Especificamente, estaremos falando sobre o croquis, a planta, a carta, o mapa, bem como os tipos de mapas, as representações espaciais e os produtos cartográficos, como o cartograma, a anamorfose, o globo, a maquete e por aí vai. Vocês estão vendo aí na tela os tipos de representações espaciais que nós estaremos vendo neste vídeo. E cada representação será exemplificada com imagens para que fique mais próximo da realidade de vocês, para que a gente tenha uma maior noção do que a gente está falando, tá certo? Então, sem mais delongas, para começar, é importante a gente ressaltar que a cartografia ela categoriza os mapas em três tipos: os mapas gerais ou sistemáticos, mapas especiais e mapas temáticos. Cada um desses mapas se distingue por diversos fatores, né? Então, é, vamos ver aí o que cada mapa, né, como é que se diferencia cada um desses mapas. Bem, o mapa geral ele é comumente conhecido por atender o maior número de pessoas. Ele é um mapa extremamente generalista, de fato. Ele vai representar a divisão política do mundo, dos países, do continente e por aí vai. Então ele não tem ele não tem um grande número de fenômenos sendo representado, né, nesse produto cartográfico. Ele vai ser bem geral. Qualquer pessoa que abrir esse mapa, ela consegue identificar os fenômenos que estão sendo representados. O mapa mundi ele é o mais conhecido, né? A gente consegue identificar os países, pois eles são diferenciados, né, pelos nomes, pelas cores, como é o caso desse mapa aqui que eu coloquei como exemplo. Então os mapas gerais eles têm um caráter comum e atendem a um público maior, pois demonstram a superfície terrestre de forma indeterminada ou apresentam apenas os fenômenos naturais ou políticos, né, nela distribuídos. É um mapa bem generalista. Qualquer pessoa consegue ler e interpretar os fenômenos que estão sendo representados nesse tipo de produto cartográfico, tá certo? Não tem muito mistério dentro do mapa geral. Agora a gente entra num tipo mais profundo, né? Que é o mapa especial. Então, os mapas especiais, eles são especiais porque eles atendem um grupo específico de pessoas. Não é qualquer pessoa que vai conseguir ler e interpretar esse mapa. Quando a gente, por exemplo, olha esse mapa que está sendo exemplificado aqui, né, na parte esquerda da tela de vocês, onde o meu mouse está passando, a gente não consegue identificar de primeira quais são os fenômenos, o que está acontecendo, o que significa os elementos que estão postos no mapa. Nós não conseguimos identificar o que significam esses números. Então, não é de fácil compreensão, porque ele é um mapa especial, ele é um mapa específico para meteorologistas. Então, quando um meteorologista olha esse mapa, ele sabe exatamente o que essa seta aqui representa, que é uma frente fria, o que significam esses números, o que representa esse B, o que representa esse A, o que representam esses pontos, o que representa essa linha verde, o que representa cada um dos elementos que estão sendo colocados nesse mapa. Mas não é qualquer pessoa que consegue ler e interpretar esse tipo de fenômeno. Então, os mapas especiais eles têm um caráter específicos e são direcionados a um grupo de usuários distintos para atender a uma determinada demanda técnica ou científica, como é o caso dos mapas meteorológicos, das cartas náuticas. E no geral, esses mapas eles só podem ser ler e interpretados por esse grupo específico. Não é qualquer pessoa que consegue ler. Não é uma pessoa que nunca pegou um mapa que vai conseguir ler e interpretar este produto cartográfico. Tá certo? Por isso eles são mapas especiais. Mapas específicos. Tá certo?
Bem, nós temos também um mapa temático, né, como eu posto para vocês no início. O que diferencia um mapa temático para um mapa especial? Né? O mapa temático ele também é específico. No entanto, ele é de fácil compreensão. Né? Qualquer pessoa que pega esse mapa temático, se ela tem uma alfabetização cartográfica suficiente, ela consegue ler esse mapa, ela consegue interpretar os fenômenos que estão sendo representados nesse mapa. Se ela consegue ler, ler a legenda e analisar o mapa, ela sabe, ela consegue interpretar, ela consegue ler, ela consegue fazer comparações, ela consegue fazer um ordenamento das informações geográficas que estão contidas neste produto cartográfico. Ele é um mapa específico também, tá? Por ser temático, por ter um tema específico, mas ele é de fácil compreensão. Uma autora chamada Maria Helena Cimieli, ela diz que o que diferencia este mapa temático para um mapa geral é que o mapa geral, ele quando vai representar a terceira dimensão do nosso planeta, né, que é a parte de profundidade, o mapa geral ele geralmente coloca o relevo como terceira dimensão, né, as cotas topográficas. Já o mapa temático, ele utiliza o tema como representação da terceira dimensão. Né? É uma representação bidimensional, só que quando nós colocamos um tema sobre essa representação, é como se nós estivéssemos colocando também a terceira dimensão, né, que é a profundidade, dentro desse produto bidimensional, desse mapa. Tá certo? É só uma curiosidade aí de uma autora da geografia que fala sobre a, essa especificidade do mapa temático. Tá? Então, os mapas temáticos eles representam temas específicos, como a geologia, a demografia, a vegetação, a agricultura, e também se direcionam a usuários definidos por uma área de atuação. Mas esse mapa temático não se limita a esses usuários definidos. Eles representam um tema específico, só que eles podem ser lidos e interpretados por um público mais geral. Tá certo? Bem, agora nós entraremos em um tópico que é dos produtos e representações cartográficas, tá? Que são o croquis. Nós iniciaremos pelo croquis, nós estaremos vendo outros tipos de produtos e de representações espaciais. Bem, o croquis, ele é um mapa, assim, entre aspas, que é o mapa mais elementar dos tipos de produtos cartográficos que nós podemos distinguir dentro da cartografia. Ele, por muitos, não é determinado como um mapa, tá? Assim, cientificamente falando, o croquis ele não é um mapa, mas ele também não pode ser ignorado e ele não pode ser dito que não é um produto cartográfico. Toda criança, toda pessoa que está no processo de, de, de evolução cognitiva, ela inicia o seu processo de representação através do desenho. Né? Uma criança, quando pega um lápis, quando pega um giz de cera, ela vai representar aquilo que ela vê, ela vai representar aquilo que ela pensa, de formas abstratas ou então enfim, de formas variadas. E o croquis, ele é um tipo de representação. Ele é uma representação espacial daquilo que o usuário ou o elaborador viu ou viveu. E por isso ele é conhecido como um mapa mental ou cognitivo, porque ele é elaborado a partir das experiências e do cotidiano vivido das pessoas que elaboram esse tipo de produto cartográfico. Então, esse aqui, por onde o meu mouse, o meu cursor do mouse está passando, é um tipo de produto cartográfico, é um tipo de croquis, onde vai representar o deslocamento de um aluno, né? Esse mapa, esse croquis, ele foi feito em uma aula de geografia do ensino médio, e ele representa o deslocamento de um aluno até a escola. E a partir desse mapa mental, né, a partir desse croquis, nós conseguimos fazer diversas análises.
nós conseguimos fazer uma análise do, do processo de urbanização da nossa cidade, nós conseguimos fazer uma análise da desigualdade que nós vemos no nosso processo, no processo de urbanização da cidade, uma análise de ambiente, de meio ambiente, de conservação ambiental, né? Apesar de não ter legenda o mapa, nós conseguimos identificar elementos nesse mapa, né? Nesse mapa mental. A área verde, né? Essa parte que está pintada de verde, nós conseguimos identificar ela como uma área onde tem vegetação, né? E a parte onde não tem nenhum desenho, nenhuma pintura verde, a área onde não tem vegetação. Então, nós conseguimos fazer diversas análises a partir do mapa mental, tá certo? Ele não segue nenhum tipo de convenção, por isso que ele não é dito como um mapa oficial. Oficialmente, ele não pode ser definido como um mapa, simplesmente um mapa. Por isso que nós adaptamos a definição do croquis para mapa mental cognitivo, né? Por não apresentar esse tipo de convenção, né? Durante a confecção dele. Ele não apresenta escala, ele não apresenta orientação, ele não apresenta um título, ele não apresenta uma legenda. Então, por não ter esses elementos que são essenciais para um mapa, ele não pode ser definido como um mapa, né, oficialmente. No entanto, para a produção cartográfica, o croquis é extremamente necessário e assim, o primeiro passo, a parte mais elementar para que nós consigamos entender os tipos de produtos cartográficos mais complexos. É a partir do croquis que nós conseguimos iniciar o nosso processo de maturação, nosso processo de elaboração de produtos cartográficos, tá certo? Então, o croquis é uma representação de cunho cartográfico, embora não necessite de escala nem de referência formal, ou seja, é um tipo de mapa cognitivo ou mental cuja confecção não segue convenções regulamentadas por órgão oficial, que depende da percepção do seu elaborador sobre o meio que o circunda, por isso não possui rigores científicos em sua concepção. E nesse sentido, né, o produto cartográfico, que é o croquis, serve muito mais para dar informações à população em geral, sem apresentar um rigor científico, sendo baseado no conhecimento do cotidiano e identificação do elaborador com o espaço que o cerca. Esse tipo de produto cartográfico ele é extremamente utilizado na cartografia social, né, na elaboração de mapas participativos ou colaborativos, né, onde a pessoa pega ali o mapa oficial, coloca, por exemplo, uma folha em branco por cima do mapa oficial e vai identificando ali as formas ou os fenômenos que são essenciais no seu cotidiano. Por exemplo, não, um mapa oficial, né, um mapa, por exemplo, político da cidade, não vai representar as zonas, as áreas onde há o descarte de lixo. Já o mapa social, o mapa colaborativo ou participativo, as pessoas que enfrentam esse problema, né, que tem esse tipo que tem o descarte de lixo como um problema no seu cotidiano, vai representar. E ele é importante para a elaboração de projetos, a elaboração de políticas públicas, e por isso ele é amplamente utilizado na cartografia social. Tá certo? Bem, a partir do croquis, agora em linhas mais rigorosas, cientificamente falando, nós temos a planta, onde a principal característica da planta é a não utilização da curvatura da Terra, não é levada em consideração a curvatura da Terra. E nesse sentido, não é utilizada a escala pelo fato de ser uma área extremamente delimitada e pequena. Por isso, não é colocada as coordenadas geográficas no produto cartográfico. Então vejam, nós temos orientação, tá certo? Nesse mapa aqui, nessa planta onde é representado o município de Belém, né? A primeira légua patrimonial de Belém, o município de Belém.
nós temos uma orientação onde está o norte, o sul, o leste, o oeste. Nós temos legenda. No entanto, nós temos também uma escala. No entanto, nós não temos grades de coordenada, né? Não temos uma grade de coordenada. Pelo fato de ser uma área tão pequena que não é necessário ser levado em consideração essa grade de coordenada. Então, o termo planta pode ser definido como uma carta que representa uma área de extensão suficientemente restrita que a sua curvatura não precisa ser levada em consideração e que tem uma escala considerada constante. Isso é a definição do IBGE. Já que a representação se restringe a uma área muito limitada, cuja escala tende a ser muito grande. Então, a planta ela pode ser também definida como uma representação cartográfica de escalas grandes, né? Escalas de 1 para 10.000, 1 para 5.000, 1 para 1.000 e por aí vai. E em consequência, a aumentar o número de detalhes de uma área cada vez menor, prevalecendo os aspectos geométricos ou espaciais da representação. Então, nesse produto cartográfico, nós conseguimos ver as ruas. Se a gente quisesse fazer uma planta de uma área mais delimitada, nós conseguiríamos ver as casas, os prédios, nós conseguiríamos ver os rios, os canais e por aí vai. As áreas verdes, onde tem mais árvore, onde tem menos árvore, e assim sucessivamente. Então, a planta é um produto cartográfico de escalas grandes, onde a curvatura da Terra não é levada em consideração. Perfeito? Bem, além da planta, né, como produto cartográfico, nós temos as cartas. As cartas, elas são produtos cartográficos de escalas médias, né? A carta é uma representação plana, em escalas médias ou grandes, que pode apresentar desdobramentos em folhas articuladas de maneiras sistemáticas, de modo que os limites das folhas são constituídos por linhas convencionais destinadas à avaliação precisa de direções, de distância e de localização de pontos, de áreas e de detalhes. Então, a carta ela é uma representação cartográfica, uma representação espacial de escala média. Nela, nós já conseguimos ver as coordenadas geográficas, nós já vemos a grade de coordenadas. Né? Nós temos uma legenda, nós temos a escala, nós temos um nível de detalhamento um pouco menor, mas ainda assim há um detalhamento grande, né, de fenômenos e representações espaciais. No entanto, o que distingue a carta do mapa, além de todo o histórico político e conceitual, né, pelo fato de que os ingleses, que são os pioneiros na elaboração de cartas e mapas, em termos de definição, eles distinguiam as cartas dos mapas pelo fato das cartas representarem é, a parte náutica ou aérea e os mapas a representação continental ou nacional dos fenômenos políticos, dos fenômenos populacionais e por aí vai. Há também uma distinção de nível de detalhamento e de escalas, tá certo? Então, o que diferencia a carta do mapa, além da explicação histórico-política, isto é, o fato dos ingleses darem o nome de carta a todo produto cartográfico utilizado na navegação aérea ou náutica, e de mapas aos registros de áreas continentais, é que o primeiro, no caso, a carta, apresenta um número maior de informações do que o segundo, possui maiores detalhes e precisão. Então a carta ela tem um nível de detalhamento maior do que o mapa, tá certo? Bem, por fim nós temos o mapa, né? O mapa em si. Um mapa ele é um produto cartográfico de escalas pequenas, onde o mapa é uma representação geométrica plana, simplificada e convencional do total ou da parte de uma superfície, cuja relação de similaridade é conveniente ou uma construção seletiva e representativa, que exige o uso de símbolos e de sinais apropriados à escala, que pode ser de 1 para 250.000 ou menor, né? A escala sendo menor que 250.000, 1 para 250.000, pode ser 1 para 500.000, 1 para 1 milhão, que é
o mapa mundi geralmente usa a escala de 1 para 1 milhão. Então, o mapa ele segue todas as convenções cartográficas, né? Tem legenda, tem escala, tem orientação, tem grade de coordenadas e é, tem uma escala menor do que os outros. Então, o que diferencia a planta da carta para o mapa, além das escalas, é o nível de detalhamento, né? Como consequência aí das escalas cartográficas, tá certo? Esses produtos cartográficos, eles são comumente chamados, né? Todos são chamados de mapas, mas eles se diferenciam a partir da sua elaboração e do seu nível de detalhamento. Então é importante ter isso em mente, que a gente não pode chamar todo produto cartográfico de mapa, né? A gente não pode generalizar os produtos cartográficos todos como mapas, uma vez que eles apresentam formas distintas de elaboração e eles apresentam detalhamentos diferentes entre si. Perfeito? Bem, agora a gente vai para as representações espaciais e produtos cartográficos que podem ser feitos, né, a partir do mapa. A partir do mapa. Essas representações espaciais, elas são feitas, como eu disse, né, a partir do mapa, ou seja, usa ali a escala pequena, de 1 para 250 mil ou menor. Então, nós temos como exemplos de produtos espaciais, de representações espaciais e produtos cartográficos, 8 produtos, que é o cartograma, a anamorfose, o globo, a maquete, as imagens de sensores remotos, o mapas digitais em realidade aumentada, o atlas geográficos digitais e o WebGIS. Todos esses produtos, eles são feitos a partir do mapa. Eles são feitos a partir dos tipos de mapa, tá? Eles são extensões do mapa, tá? O cartograma ele é muito semelhante à anamorfose, por exemplo, mas ele se distingue ao seu nível de representação, né? O cartograma ele tem como principal característica a falta de rigor quanto à forma geométrica. A anamorfose também, né? Só que a diferença é que o cartograma ele não tem é, um tema específico. Ele tem elementos vetorizados específicos, tá certo? A anamorfose tem um tema específico. Por exemplo, densidade populacional. O mapa ele é elaborado a partir da densidade populacional. Então, as áreas que serão representadas num tamanho maior são áreas onde a densidade populacional vai ser muito grande. Já o cartograma ele não usa, por exemplo, a densidade em si, usa, por exemplo, pontos específicos, né, linhas específicas. E eles são também utilizados, os cartogramas são utilizados em situações de representação atual e representação futura, ou representação ideal. Né? A anamorfose ela não segue esse rigor de representar o agora e o futuro. Ela segue apenas ali um tema específico, tá certo? É meio difícil, é meio complicado a gente identificar essas diferenças, mas vai ficar mais claro quando vocês verem as imagens que nós temos aqui como exemplos, tá bom? O globo ele é uma representação cartográfica sobre uma superfície esférica, né? Em escala pequena, é um globo ali pequeno que a gente encontra, né? Numa loja, numa escola, dos aspectos naturais e artificiais de uma figura planetária, com finalidade cultural e ilustrativa. Né? Geralmente, este objeto é chamado de globo escolar, né? Aquele globo que geralmente os professores de geografia têm. Né? Então, o globo ele é um produto cartográfico que é feito a partir do mapa. Né? Ele vai representar áreas muito grandes, mas numa escala muito pequena, porque, enfim, não tem como a gente fazer um globo, sei lá, do tamanho assim grandão, né? Além de demandar muito material, se a gente for, por exemplo, numa loja, vai ser muito caro. Né? Um globo pequeno, né, um tamanho médio ali, ele já é uma fortuna se a gente for parar para analisar ali o mercado. Então, quanto maior o globo, maior é o preço e por isso que ele tem uma escala bem pequenininha, tá? A maquete, ela é um produto cartográfico manual, né? Ele é artesanal, que mostra uma determinada parcela do espaço. E ela
elaborado em uma superfície reduzida, com características táteis ou palpáveis. Esse produto cartográfico, esse tipo de produto cartográfico, ele é, assim como o globo, ele é muito importante para a cartografia assistiva, para pessoas que têm baixa visão, para pessoas que têm problemas visuais, né? Especificamente problemas visuais. Então, eles são tipos de produtos cartográficos táteis, onde a pessoa pode tocar, ela pode sentir ali a representação cartográfica, a representação espacial, né? Então, esses tipos de produtos cartográficos são importantíssimos para a cartografia assistiva, né? Para a cartografia assistiva. Tanto a maquete como o globo são tipos de produtos cartográficos táteis, tá certo? Bem, agora a gente vai para os produtos cartográficos mais atuais, né? Que são as imagens de sensores remotos, os mapas digitais em realidade aumentada, o Atlas Geográfico Digital e o WebGIS. Todos esses produtos cartográficos, eles são oriundos com o avanço das tecnologias de informação e comunicação, né? Com as novas tecnologias de informação e comunicação, os celulares, os tablets, os computadores. E a partir deles, vários softwares, programas, sites começaram a ser elaborados para colocar representações espaciais dentro da internet, né? Da internet de um modo geral. Então, as imagens de sensores remotos são importantes ferramentas de otimização de trabalhos em lugares distantes. Por exemplo, áreas que não podem ser acessadas, elas são mapeadas, elas são cartografadas a partir de imagens de satélites, né, de sensores remotos, sensores que sobrevoam aquela área. Então, não mais é necessário que uma pessoa esteja lá para representar a área, né? O satélite ou então o drone, hoje, consegue fazer o mapeamento daquela área sem que haja necessidade de uma pessoa estar lá. É claro que o trabalho de campo é essencial e ele é insubstituível, mas as imagens de sensores remotos, as imagens de satélites, as imagens de drone, elas são essenciais para auxiliar o trabalho do geógrafo, do cartógrafo e das pessoas que trabalham com o geoprocessamento, tá bom? E que podem ser utilizadas em diversos trabalhos, desde aqueles relacionados aos estudos ambientais até os que se processam em ambiente urbano. Então, as imagens de satélites são hoje de fundamental importância, né? As imagens por sensores remotos, especificamente, elas são importantíssimas para a gestão do território, perfeito? A gestão, principalmente, da área ambiental, né? Dos recursos ambientais, tá certo? Bem, os mapas de realidade aumentada, eles são muito utilizados, né, a partir da elaboração de aplicativos, de ferramentas, de ferramentas e programas digitais, principalmente utilizados em celulares e computadores. Eles são principalmente utilizados dentro da geografia escolar, né, como uma ferramenta lúdica para o ensino de geografia, tá? Onde será simulado as características das superfícies terrestres e ou de outros planetas. Por exemplo, ao dar o destaque para as formas do relevo, a partir de uma representação espacial em curvas de nível. Existem hoje diversos programas que fazem esse tipo de trabalho, né, de realidade aumentada. A própria Google, com o Google Cardboard, tem é, é, diversos programinhas dentro do Google Cardboard que tem a representação da geologia, do solo, do, de fenômenos sociais, de fenômenos históricos em realidade aumentada, né? Tem aplicativos além da Google, né? Tem o Landscape, tem o eArth, né? Tem vários aplicativos que são utilizados para
deixar esse tipo, a representação espacial de maneira mais lúdica, tá certo? Bem, os atlas geográficos digitais, eles são uma evolução do atlas geográfico, né? O atlas geográfico, ele deve ser compreendido como um conjunto sistematizado de mapas, que representam diferentes paisagens, objetos e fenômenos do espaço geográfico. Os atlas geográficos, né, os mapas que estão nos atlas geográficos, eles são colocados dentro do atlas para efeito de comparação, para a gente comparar fenômenos, para a gente comparar um mapa político com um mapa de densidade populacional, com um mapa de distribuição de riqueza e renda. Então, esses mapas hoje, com o avanço das novas tecnologias de informação e comunicação, eles estão cada vez mais sendo colocados no ambiente virtual, que é a internet, né? Então, o uso de mapas a partir do Atlas Geográfico Digitais tornou-se mais comum nos últimos anos, devido principalmente ao progresso da informática, a criação dos softwares especializados de consulta e de manipulação de informações geográficas. E o que diferencia o Atlas Geográfico Digital para o WebGIS é que no Atlas Digital Geográfico a gente consegue visualizar e interpretar os mapas já elaborados. Já os WebGIS, nós conseguimos elaborar os mapas, né? A gente consegue colher uma série de informações geográficas, né? Uma série de elementos geográficos e inserir esses elementos geográficos nos sistemas de informações geográficas na web, que são os WebGIS. São os programas, os softwares livres, onde há uma elaboração de mapas digitais, tá certo? O maior exemplo aí do WebGIS que a gente tem hoje é o Google Earth Pro, o Google My Maps, o Google Maps. E os WebGIS, eles são a porta de entrada para a neocartografia, que é cada vez mais utilizadas em aplicativos que estão extremamente presentes no nosso cotidiano. Como, por exemplo, o Uber utiliza a base cartográfica de WebGIS, né? Usa a base cartográfica da Google, usa a base cartográfica da Waze, que é uma extensão ali da Google, né? Eles têm parceria para utilizar os dados cartográficos, né? Um do outro. Então, os WebGIS eles são cada vez mais importantes pelo fato da neocartografia estar sendo cada vez mais utilizada. Né? A neocartografia está sendo cada vez mais utilizada pela população de um modo geral. Hoje, uma pessoa ela quase não sobrevive, né, sem um Uber, sem um iFood, sem um, um Uber Eats e coisa do tipo. Então a neocartografia ela está cada vez mais inserida no cotidiano das pessoas e o WebGIS é extremamente essencial nessa nova modalidade da cartografia. Então esses são os exemplos, tá? Isso aqui é um exemplo de cartograma, tá bom? Onde é uma representação da população brasileira. Então a população, por exemplo, do estado de São Paulo, como ela é a maior, o estado, né, ele não está sendo apresentado é, da maneira convencional que um mapa convencional representa, tá certo? Essa aqui é um exemplo de anamorfose. Esse mapa aqui de baixo, né, onde está passando o cursor do mouse, é um mapa também de população, onde há uma representação ali dos continentes, não deixa de ser representado os continentes, mas esse mapa ele está distorcido, né? Essa que é a diferença. O cartograma ele não segue os limites ali do mapa. Né? Aqui não tem uma forma, por exemplo, do Estado brasileiro. Nenhum Estado aqui está sendo tem a sua delimitação ou sua forma minimamente ali representada. Enquanto que aqui as formas elas estão sendo minimamente representadas. Tá certo? Há uma distorção, porém as formas elas permanecem ali minimamente representadas. Esse aqui é um exemplo de globo terrestre, tá? Esse aqui é um exemplo de, é, de maquete e vocês conseguem perceber ali como eles são importantes para a representação tátil, né? Da cartografia assistiva. Esse aqui é um exemplo de imagem por sensores remotos, né? Imagem de satélite, que eu
que eu retirei do Google Earth, bem como é um exemplo também de WebGIS, tá? Esse aqui é um exemplo de realidade aumentada e esse aqui é um exemplo de Atlas Geográfico Digital, né? O site do IBGE, onde existem diversos mapas que a gente pode estar pesquisando aí e são extremamente importantes para a análise geográfica, né, do Estado brasileiro. Tá certo, gente? Então é isso. Muito obrigado pela atenção. Nos veremos num próximo módulo. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato pelos nossos endereços de e-mails que estão nessa tela, ou pelas nossas redes sociais, ou pelo nosso telefone de contato. Então, mais uma vez, gente, muito obrigado pela atenção e até a próxima.